Ezequiel Barco, Flamengo deve enviar nova oferta ao Spartak Moscou. Ainda sobre o jogador, a família vem pesando e forçando a barra para que ele aceite topar vir jogar aqui no mais querido, no Mengão. Falando agora sobre Antônio Alves, será que vem para o Flamengo? O clube se posiciona sobre contratação e ainda tem bons indicadores, mas existe uma grande interrogação, um grande asterisco, segundo analista. Antigo alvo do Flamengo, o Wendel entra na lista de transferências do Zenit e é oferecido ao Mengão. Se não for aqui, vai ser em outro lugar, diz Matheus Gonçalves sobre oportunidades que tem tido no Flamengo de Felipe Luiz. Flamengo e Internacional, uma briga não só dentro dos campos, mas também fora, né? Lá na CNRD, vamos ver o tamanho da dívida por Thiago Maia e andamento do processo. BAP tá louco pra Boto se demitir, afirma Pilhado. Vamos pro giro de notícias ainda, hein? Veja o que falta para Varela renovar com o Flamengo até 2027. Flamengo define tempo de contrato do novo vínculo de Felipe Luiz. Ainda no dia de hoje, caramba, tantos temas assim sim, renovação de Arrascaeta. Flamengo bate o martelo sobre o tema e para fechar, Pedro ouviu promessa de Boto que ainda não foi cumprida pelo Flamengo. Então, antes de seguir com tantas notícias, tantas informações, na humildade, irmão, aproveita para deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal DNA Rubro Negro para não perder nenhuma novidade do Mengão e ativa o sininho, é claro, com certeza. Você tem que lembrar que você não paga nada, nenhum centavo para fazer isso, mas fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a nação a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Vamos seguir? Vamos para as notícias então. Ezequiel Barco. Tá uma novela, né? Tá uma novela. No Flamengo, a gente tem visto muitas novelas. Só para lembrar aqui, o Flamengo, né, ofereceu 14 milhões de euros para o meia argentino Ezequiel Barco, mas o Spartak Moscou, de olhão na venda que o Flamengo realizou recentemente ao Zenit, também da Rússia, pelo Gerson, dinheiro, cash, money, tudo vivo, dinheiro vivo, 25 milhões de euros, os caras falaram o seguinte, ó, a gente libera o jogador por 20 milhões de euros. Aí, pô, o negócio ficou meio que congelado, mas aparentemente parece que o Flamengo vai fazer uma nova proposta, mas agora de 15 milhões de euros. O Flamengo vai aumentar 1 milhãozinho aí, né? Mas ainda fica distante 5 milhões de euros em relação à pedida. Lembrando que Ezequiel Barco tem 26 anos e é um velho conhecido da torcida do Mengão, né? Ele foi autor do gol lá, né, que deu ao Independiente, lembra? O título da Copa Sul-Americana em 2017. Então vamos ver aí se o Flamengo consegue ou não trazer o jogador. Vale lembrar, tá, que a família tem pesado nesse momento, parece na decisão do jogador para vir jogar no Flamengo. A família está pressionando um pouquinho aí, disse a imprensa russa, tá? E por quê? Por quê? Porque ele ficaria mais próximo da família jogando aqui no Flamengo e, com certeza, mais perto talvez de voltar a jogar na seleção argentina, visto que todos os jogadores do Flamengo, né, quase todos os jogadores, a gente tem, sei lá, 7 a 9 jogadores que sempre estão sendo convocados. Eu poderia listar aqui Pulgar, a gente tem Varela, o quarteto de uruguaios, Varela, né, a gente tem o Vinha, a gente tem, pô, meu irmão, o De La Cruz, Arrascaeta, e assim a gente vai na seleção brasileira. Tava Wesley, Gerson, Danilo, Alexandre. Então, assim, com certeza, vir jogar no Flamengo seria uma excelente oportunidade para o jogador. E você? Deixa nos seus comentários aí o que você acha. O Flamengo poderia contratar o jogador, sim ou não? Vamos agora falar sobre Antony Alves. Vamos ver aqui, parece que o clube se posicionou em relação se está fazendo alguma investida ou não no jogador, né? Porque tiveram aí rumores que o Flamengo estava já negociando. Vamos lá. Nas últimas horas, o nome de Antony Alves Santos, atacante do Portland Timbers dos Estados Unidos, foi especulado no Flamengo. Todavia, o rumor, olha isso, não procede. De acordo com o Vene Casagrande, uma fonte ligada à diretoria do Flamengo negou qualquer tipo de proposta ou negociação em andamento com o atleta. Antony, de 23 anos, tem valor de mercado estimado em 5 milhões de euros, valor próximo de 32 milhões de reais.
Ó, caso fosse contratado pelo Flamengo, o atleta disputaria posição com Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Michael. Ele é um jogador que joga nas pontas, né? Então, foi descartado aí pelo Flamengo as negociações, mas segundo um analista, né, esse atleta possui bons indicadores, mas também algumas interrogações. Então vamos ver aqui uma coisa. Ó, Antony Alves, que atua no Portland, vamos ver um pouquinho sobre o atleta. Apareceu como novo alvo do Flamengo na janela, mas o nome não é muito conhecido. Eu não conhecia, por exemplo, o jogador. Por isso, o analista tático Rafael Rabelo, do canal Falando de Tática, trouxe detalhes do jogador. O atacante, segundo a análise, soma ótimos indicadores, principalmente por viver boa fase. Mas, aí, ó, apesar disso, ele também representa um grande ponto de interrogação. Isso porque o atleta nunca atuou em uma liga de alto nível, como outros nomes que vieram e foram bem no Brasil após passar pelos Estados Unidos. Então é isso, cara. Ó, é um jogador, palavras dele, é um jogador relativamente desconhecido, mas está apresentando bons indicadores, bons números, mas está numa liga mais fraca. Então, realmente, olha, que bom que o Flamengo não está negociando com o jogador, porque não adianta pensar em um nome desconhecido, irmão, que não foi ainda testado a ferro e fogo, e contratar. Apesar de ser aparentemente 5 milhões de euros, mas não são 5 milhões de reais. 5 milhões de euros você multiplica por 6, 7 aí, dá por aproximadamente 35 milhões de reais, que é um dinheiro forte, né, irmão? Então, eu penso no seguinte, o Flamengo está com dinheiro em caixa. Se é para trazer jogador, vamos trazer jogadores que tenham relevância para a história, para o tamanho do Flamengo. Se não chega aqui, irmão, e não consegue jogar. Juninho, Michael não tá jogando nada, e Everton Cebolinha tá numa fase ruim, que eu gosto muito do Everton Cebolinha, cara, mas tá difícil. Antigo alvo do Flamengo, o Wendel, entra na lista de transferências do Zenit. Mudando de assunto, vamos falar aqui sobre o Wendel. Ó, o volante que por diversas vezes esteve na mira do Flamengo volta a agitar o mercado. O Zenit da Rússia colocou o jogador brasileiro à venda e busca uma negociação vantajosa. Tempo depois de se tentar sem sucesso envolvê-lo na transação que levou o Gerson para São Petersburgo. Então, note, eles tentaram colocar o Wendel na jogada para tirar o Gerson. Mas o Flamengo, irmão, paga a multa rescisória, não quero saber. Entanto que eles foram lá, pagaram, nem comunicaram o Flamengo, pagou a multa e levou o Gerson. O Flamengo só ficou sabendo depois que o Pix já tinha caído, de 25 milhões de euros. De acordo com o portal russo Vedomosti, durante as negociações por Gerson, o Zenit propôs incluir o Wendel no acordo para abater parte do valor de 25 milhões de euros, pagos aí pelo Coringa. A diretoria do Flamengo, no entanto, rechaçou a possibilidade, exigiu o pagamento integral em dinheiro, concretizando a venda nos moldes desejados. Ó, sinistro, né? Agora, com o acordo fechado, só para vocês terem noção, o Zenit definiu um valor para negociar o Wendel. 30 milhões de euros. Mais caro do que o próprio Gerson que foi recentemente. O que vocês acham? Cara, eu acho assim que é um jogador que é um jogador bom, né? Ó, só pra vocês terem noção um pouquinho aqui dos números do cara. Em 22 jogos aí jogando, né, pelo Zenit, deu 10 assistências e um gol marcado, né? Mas é muito dinheiro. O Flamengo fazer uma investida dessa num jogador, eu já tô... Cara, 30 milhões de euros é muito dinheiro. Na minha concepção, não tem como trazer um Wendel da vida, não tem como. Seguir agora falando um pouquinho sobre o Matheus Gonçalves. Agora, polêmica, né? Acabei de gravar um Reels aí, um short, postei. Matheus Gonçalves jogou ontem contra o Botafogo, tá? No estado luso brasileiro, na Ilha do Governador. Matheus Gonçalves fez 2 golaços, jogou muita bola. E o Lohan também jogou bola demais. Mas eu não vou falar aqui sobre o Lohan, eu quero falar sobre o Matheus Gonçalves. Palavras dele, se não for no Flamengo, vai ser em outro lugar. Isso falando sobre as oportunidades que tem tido no Flamengo, que são muito poucas. Poucos minutos que o Felipe Luiz tem dado ao jogador.
Em meio à abertura da janela de transferências, o meio-atacante Matheus Gonçalves, uma das joias da base do Flamengo, abordou seu futuro no clube. Com poucas oportunidades no time, o jogador de 19 anos não esconde o desejo de estar em campo com mais frequência, mas reitera que sua prioridade é permanecer no mais querido. Olha as palavras do cara depois do jogo de ontem. Todo jogador só fica feliz quando está jogando, afirmou ele em entrevista após o duelo contra o Botafogo pelo Brasileirão Sub-20. Matheus revelou que pediu para descer para o Sub-20 visando ganhar ritmo de jogo e marcou 2 golaços aí no empate que ficou 2-2 aí no clássico. O Flamengo cedeu o empate para o Botafogo, né? Matheus Gonçalves, que está no Flamengo desde os 12 anos de idade, tem uma forte identificação com o clube e expressa o desejo de conversar com a comissão técnica para entender os planos para sua carreira. Palavras dele: vou conversar com o Felipe, ver o que ele quer, o que acha que eu tenho que fazer, mas minha vontade é ficar. Eu jogo no Flamengo desde os 12 anos de idade. Estou muito focado aqui, destacou. Ele falou muito mais coisas, assim, mas resumindo toda a história, cara, é um jogadorzaço que gosta do Flamengo, que ama o Flamengo e que gostaria de permanecer. Só falta oportunidade. Aí o Flamengo, irmão, cara, não dá pra entender isso. Quer dar quase de graça o jogador, como foi feito com o Vitor Hugo, mas quer contratar um jogador desconhecido por 35 milhões, 38 milhões de reais. O tal lá do Mickey Johnston. Então, assim, é complicado demais. A diretoria, a comissão técnica do Flamengo, infelizmente, não consegue aproveitar nossas joias, mano. Lohan tá lá, Felipe Luiz falou que ia aproveitar o jogador, que ia, investir no garoto, na parte mental. Falou que o Pedro, quando voltasse a jogar, ia ser titular, que não tem como. Tava aí rumores de querer negociar o jogador por 15 milhões de euros. Pô, é brincadeira, mano. O Wallace Ian está sendo assediado. Matheus Gonçalves pelo Grêmio, pelo Atlético Mineiro. E aí, meu irmão, aí os jogadores que a gente tem, que são bons, que são criados aqui, estão indo embora. Mudando de assunto, falar agora sobre Thiago Maia. Vou tentar agora fazer um giro de notícias bem rápido para você, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos. Vou tentar falar em 3 minutos. Será que você aguenta tanta informação? Vamos lá. Flamengo Internacional na CNRD. Vamos ver o tamanho da dívida por Thiago Maia e andamento do processo. Em meio à expectativa para o duelo pelas oitavas de final da Libertadores, Flamengo Internacional também tem um embate fora das 4 linhas. A cobrança do Mengão contra o time gaúcho na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Lá, esse processo segue sem acordo nem decisão nova há 4 meses, com várias parcelas vencidas e uma dívida milionária. De acordo aqui com o portal Mundo Bola, tá? Só para vocês terem noção, o Flamengo acionou o Inter por inadimplência no pagamento a princípio de 250 mil euros, 1,3 milhões de reais. Mas hoje a dívida, porque ele deixou de pagar várias parcelas, está em 8 milhões. O Flamengo acionou por 1,3 milhões, já está em 8,07 milhões de reais. E aí o Inter tá alegando que tá com dificuldade financeira, que a pandemia quebrou as pernas, que depois veio o incidente lá no Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe que isso tudo aconteceu e isso seria talvez algo que justificasse a dívida. Mas o Inter recentemente tentou contratar anunciou reforços, né? E tentando contratar o volante uruguaio Alan Rodrigues por 21 milhões de reais. Então tem dinheiro, cara. Tem dinheiro em caixa. Só tem que pagar o que deve. Deixe sua opinião nos comentários. BAP tá louco pro Boto se demitir, afirma Pilhado. Apesar de panos quentes terem sido colocados sobre a crise do Flamengo, de acordo com o jornalista Thiago Asmar, o Pilhado, né, bem famoso aí da Jovem Pan, excelente jornalista, eu gosto bastante dele, só é esquentado, acho que é até um pouco parecido comigo, ou eu parecido com ele. O clima internamente no Flamengo segue muito tenso. Pilhado afirma que dificilmente Boto deve se demitir. Porém, o presidente BAP estaria torcendo por esse pedido do dirigente. Palavras do Pilhado, um pedido de demissão por parte do Boto, ele é muito difícil. Mas, pelo que eu tô vendo e apurando, o BAP tá louco para ter esse pedido da demissão em mãos. Tá louco para ver esse pedido e ver o Boto vazando. Vamos lá, veja o que falta para Varela renovar com o Flamengo
em 2027. Enquanto Wesley pode estar saído, o Flamengo está muito próximo de acertar a renovação contratual de Guilherme Varela. O lateral direito uruguaio deve estender seu vínculo com o clube até o fim de 2027. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o empresário de Varela vai desembarcar no Brasil no dia 17 de julho, nesse mês ainda, para finalizar esse acordo. Então, na verdade, só falta o quê? O nosso amigo empresário vir para cá para resolver esse problema, né? Conforme publicado, né, os detalhes do novo contrato já foram definidos e a assinatura deve ocorrer em vários dias. Só falta o empresário chegar. Felipe Luiz define tempo de contrato com o Flamengo no seu novo vínculo. As conversas entre Flamengo e Felipe Luiz voltaram a avançar após o final aí da Copa do Mundo de Clubes. O treinador, que tem contrato até final desse ano, dezembro de 2025, recebeu do clube uma proposta de renovação até o fim de 2027. A diretoria deseja manter o trabalho de Felipe Luiz por mais 2 temporadas e já apresentou os novos termos salariais que incluem uma valorização. E aí, acha que o Felipe Luiz tem que renovar? Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu, de vez em quando, bato no Felipe Luiz, eu falo realmente, mas eu acho que tem que renovar. Eu acho que ele tem que permanecer, cara. É um excelente profissional, mas ele ainda não tem a experiência de grandes treinadores. E ele falha como outros falhariam com a experiência que ele tem. Isso é fato. Então, assim, o que eu penso? O Flamengo tem que renovar, mas ele precisa ser, de fato, lapidado. Ele precisa crescer em conhecimento, em experiência. Ele precisa ganhar a parte da gestão de grupo e ter cuidado, usar mais jogadores. Eu acho que é isso que eu penso, entende? Então, feliz pelo avanço da renovação do contrato. Falando de Arrascaeta, ó. Renovação de Arrascaeta. O Flamengo bate o martelo sobre o tema. O Flamengo iniciou as tratativas para renovar o contrato do meia Arrascaeta. O atual vínculo do camisa 10 vai até dezembro do próximo ano, 2026. Mas o clube já havia prometido ao staff do uruguaio que abriria negociações após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. A renovação faz parte da estratégia da diretoria de manter seus principais jogadores por mais tempo. E aí? Desde que chegou ao Flamengo, em 2019, Arrascaeta se consolidou como ídolo da torcida. O atleta estrangeiro é o estrangeiro com mais jogos pelo Flamengo na história do Brasileirão. Cara, eu penso assim, como o contrato vai até a final de 2026, eu não vejo problema em postergar isso um pouco mais, tá? Mas se prometeu, o problema é você se comprometer. O Boto se comprometeu e não agiu mais. A próxima reportagem, que eu vou fechar agora, sobre o Pedro. O Pedro também ouviu do Boto que iria renovar o contrato, que ia conversar, mas tá congelado. Então, assim, o cara vai se queimando, vai criando um clima negativo na relação com os próprios jogadores. Vamos ver aqui a última reportagem. Pedro ouviu promessa de Boto que ainda não foi cumprida pelo Flamengo. O atacante Pedro tem contrato com o Flamengo até final de 2027. Tá vendo? Dezembro. Arrascaeta, final de 2026. Ano que vem. Arrascaeta tem 1 ano e meio e Pedro tem 2 anos e meio. Olha isso. Mas, olha aí, ó. O seu staff, né? O Flamengo conversou, mas o seu staff demonstra interesse em ampliar logo o vínculo. Aumentar 2028, 2029. É isso que o staff quer. O objetivo é garantir um reajuste também salarial e proteger o clube de investidas do futebol internacional. Antes de retornar aos gramados, após se recuperar de lesão, o empresário do Pedro procurou a diretoria para negociar a renovação. Ó, Flamengo. A extensão contratual havia sido prometida pela antiga gestão do clube. Na ocasião, José Boto, atual diretor, afirmou que o tema seria tratado assim que o jogador voltasse a atuar. Pedro retornou aos campos em abril, mas desde então não houve avanços nas conversas. De novo, eu acho que tem um contrato longo ainda. E tá uma modinha, Gerson, todo mundo quer renovar antes dos 6 meses, aí antes de 1 ano, mano. Eu acho que tá errado isso. Mas se você, diretor, se compromete em negociar, você tem que cumprir tua palavra porque você se queima, Boto. Então não faça isso. Ou vai renovar ou não vai renovar. Não fica dizendo que vai e depois não renova. Essa é a minha opinião. Gostaria de saber a opinião dos senhores, nossos
inscritos aqui no canal. Comenta aqui embaixo, Nação Rubro-Negra, compartilha esse vídeo com os amigos e fortalece o nosso canal deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho, é claro, para não perder nenhuma novidade do Mengão. Tamo junto, nação. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras, para sempre Flamengo.